Pessoal, boa tarde a todos, Boa nobres tarde, queridos pessoal. colegas, meu amigo Douglas, meu amigo Reinan, meu amigo professor convidado, professor Marcos Silvano. É um prazer grande, né? Muito grande estar com vocês, compartilhando um pouquinho para esses nossos alunos que fazem parte da nossa escola, né? Esse momento oportuno que foi dado para nós fazermos esse aulão preparatório para a OBMEP, né? A 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, né? Estou aqui com o meu colega, amigo, né, professor Marcos, né, que tenho a honra de dizer para todos, foi meu professor, né, desde o ensino médio até o superior, professor Marcos, né, e quero dizer para vocês, pessoal, que estão nos assistindo nesse exato momento, que a nossa aula, ela vai ser uma aula voltada especialmente para a OBMEP, tá bom? A OBMEP, que é uma prova, assim, o Marcos vai explicar um pouco sobre como é que acontece essa prova direitinho. E eu e o professor Reinan e o professor Douglas, nobre amigo Douglas, que está aí já preparado, né? Vamos resolver questões com vocês, tá bom? Só lembrando aqui a todos vocês que o professor Marcos, ele é doutor em educação pelo programa de pós-graduação da Universidade Estadual do Ceará, com ênfase em formação de educadores de matemática, em uso das tecnologias digitais. O professor também é mestre no ensino de ciências em matemática pela Universidade Federal do Ceará, especialista no ensino de matemática pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, especialista em gestão e avaliação da educação pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora, licenciado em ciências matemáticas pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. No momento, é professor efetivo, né, do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Ceará, IFCE, Campo Cedro. Diretor do IFCE, Campo Cedro, tem experiência na área de educação em matemática, com ênfase na formação de professores, ensino e aprendizagem de matemática, atuando principalmente no seguinte tema: formação de professores, saberes docentes e conhecimento digital, educação matemática, didática e tecnologias digitais, álgebra e teoria dos números, estruturas algébricas, cálculo diferencial e integral, estatística, metodologia do ensino, de matemática e laboratório de matemática. Um currículo aí, né, imenso. Passo a palavra a você, professor Dr. Marcos, né? Fique à vontade. Obrigado, James, pelo convite. Queria cumprimentar aqui os professores presentes, professor Reinan, né, seja prazer em conhecê-lo. Professor Douglas, também um prazer estar aqui presente nesta aula, né? Tão agradável. E cumprimentar aqui, James, de modo especial, todos os alunos e toda a comunidade da escola Pedro de Queiroz de Lima, né? Cumprimentar os gestores, cumprimentar todos os que fazem essa maravilhosa escola. Queria dizer para vocês da alegria e da satisfação, me sentindo aqui honrado nesta aula, a convite de todos, para que a gente possa discutir um pouquinho sobre a Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas, que hoje também agrega as escolas da rede particular, rede privada. Então, a OBMEP é uma realização de um trabalho ao longo desses 16 anos, nós vamos ter a 16ª edição, desde 2005 que nós temos aí a nossa grande OBMEP, a grande Olimpíada, talvez a maior Olimpíada de Matemática do mundo, que é a OBMEP. Então, essa Olimpíada ela veio para acrescentar aí, né, para trazer uma proposta diferente para o ensino de matemática, né, para o ensino e para a aprendizagem de matemática. Então, dizer para todos aqui presentes, nós estamos no mês da matemática, dia 6 de maio, nós comemoramos o Dia Nacional da Matemática, e para nós é motivo de alegria estar hoje aqui discutindo sobre este assunto. Então, eu vou falar um pouquinho, James, aqui sobre a OBMEP, mas eu queria ainda passar a fala aqui para o Reinan e para o Douglas, para também dar uma boa tarde a todos,
em seguida a gente inicia aqui a nossa apresentação. Então, queria passar aqui para o Reinan, dar a sua boa tarde, e também para o Douglas. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Reinan. É um prazer estar aqui apresentando essa aula da UBMEP, ao lado de tantos professores que, principalmente o James, o Marcos, que eu conheci agora. É um prazer imenso estar ao lado deles, apresentando, mostrando aos alunos a importância da UBMEP. Okay? Eu cheguei esse ano na Pedro de Queiroz e quero agradecer a todos que me deram a oportunidade de estar aqui apresentando essa aula. Seja bem-vindo, Renan. Acho que a maioria aqui que está acompanhando a nossa live me conhece. Sou o professor Douglas. Também quero agradecer muito aí ao professor James, professor Marcos. Currículo aí, né, Marcos, que não precisa mais falar nada. Espero que vocês gostem da nossa live, acompanhem aí, deixem no like aí, certo? Um joinha, e falem no chat aí as dúvidas de vocês. Estamos aqui para ajudar todos vocês aí. Um abraço. Para quem não me conhece, eu sou o professor James, tá bom? Professor James Laurindo, professor de matemática, juntamente com o professor Reinan e o professor Douglas dessa instituição. Com você, Marcos. Então, obrigado aí mais uma vez. Queria cumprimentar os professores, dizer da felicidade de tratar sobre o tema da UBMEP, né? Então, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é hoje a maior Olimpíada nacional e, sem sombra de dúvida, internacionalmente, das maiores Olimpíadas do mundo. Porque só na edição de 2019, James, Douglas e Reinan, nós tivemos mais de 18 mil alunos participantes, 18 mil alunos em 2019. Então, desde 2005, como eu falei, né, nós iniciamos a primeira edição. Essa edição da UBMEP, ela foi inspirada num projeto aqui no Ceará. Tá? A UBMEP surgiu inspirada nos projetos aqui do Ceará, da CCTES, da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, da Secretaria de Educação do Estado, em parceria com a Universidade Federal do Ceará. E outras instituições também, Instituto Federal, da Universidade Estadual, enfim, de todas as instituições. E essa Olimpíada, ela tem o objetivo de revelar talentos em matemática. Veja bem, a gente só pode construir um país desenvolvido, com alta tecnologia, com altos avanços tecnológicos, se a gente investir na formação científica e tecnológica dos nossos alunos, dos nossos jovens, especialmente em matemática. Então, a matemática, ela está presente em tudo. Hoje, nós estamos vivendo um cenário atípico no mundo todo, um cenário pandêmico, e o conhecimento matemático ele é importante também para nos informar, para nos elucidar questões que são inerentes à replicação viral, às taxas variáveis, né, as taxas móveis de óbitos, enfim. A OBMEP, mais especificamente, ela tem um objetivo de estimular e promover o estudo e a aprendizagem de matemática, né? Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino da educação básica na disciplina de matemática, possibilitando um maior número de alunos brasileiros ter acesso a materiais didáticos de qualidade, né? Identificar jovens talentosos, né? Tem tantos jovens aqui, e aqui não seria diferente na escola Pedro de Queiroz de Lima também, né? Incentivar esses jovens ao ingresso às universidades federais, institutos federais. Eu sou professor do Instituto Federal do Ceará, do IFCE. No campus sede, nós temos o curso no qual eu fui coordenador, o curso de licenciatura em matemática. Vocês são convidados posteriormente a fazer o ingresso nesses cursos, tá? Incentivar os nossos alunos o aperfeiçoamento, né? E aos professores também de boas práticas de ensino, práticas de sala de aula, práticas de resolução de problemas voltada para temas de matemática, James. Temas que geralmente a gente não encontra em qualquer livro, temas voltados, por exemplo, contagem, paridade, né? Princípios de Dirichlet, o princípio da casa aos pombos, e vários outros conhecimentos que não é comum a gente encontrar nos livros didáticos. Então, é um material mais elaborado.
tem um objetivo também de promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento matemático a todos os jovens brasileiros. E, por fim, vários outros programas, porque não é só a Olimpíada. Essa prova da Olimpíada da OBMEP está dividida em 2 momentos. O primeiro momento é uma prova objetiva, de 20 questões. Os alunos estão divididos aí em 3 níveis, nível 1, 2 e 3. E o segundo momento é uma prova subjetiva, uma prova que os alunos vão dissertar sobre a resolução de problemas. Além da prova, claro, os alunos são premiados, com menção honrosa, medalha de bronze, medalha de prata e medalha de ouro. Nós tivemos vários alunos medalhistas, nós tivemos situações de transformação social dos nossos alunos por meio do OBMEP, né? A região onde eu trabalho, e a região do Cedro, Vale do Salgado, Centro-Sul, nós tivemos um aluno lá, o Ricardo, não sei se vocês lembram dessa história, que o Ricardo era um aluno carente, de família simples, humilde, e os pais até conduziu ele para a escola num carrinho de mão. O Ricardo foi um exemplo de aluno de superação, que foi premiado umas 3, 4, 5 vezes, com medalha de ouro, recebeu medalha das mãos do presidente da República, né, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e é um talento, né? O Ricardo fez engenharia, tecnologia e mecatrônica, já concluiu o seu curso, e tantos outros jovens talentos nós temos aqui na região, no município aqui de Beberibe, alunos da Escola Pedro Queiroz foram premiados com medalhas, tá? E é isso que a gente quer. Então, além da OBMEP, que está dividido nesses 2 momentos, uma prova objetiva e uma prova subjetiva, nós temos também vários outros programas que agregam o projeto OBMEP na escola. E desses programas eu vou falar de 2 programas aqui. Primeiro, falar do PIC, Programa de Iniciação Científica. Os alunos que são premiados com medalhas, com menção honrosa, eles são convidados a participar desse programa. É um programa de formação, onde os alunos terão acesso a um material didático específico para estudar todos os conteúdos voltados para as Olimpíadas, desde geometria, aí a parte de geometria muito importante, os conhecimentos geométricos, né? Tanto geometria plana, geometria espacial, tá? Como também os conhecimentos voltados para a área de aritmética e álgebra. Então, tem um material elaborado por especialistas, professores do INPA, professores do Instituto de Matemática Pura Aplicada e professores convidados dos departamentos de matemática de várias instituições do país, e esses professores elaboram material e disponibilizam para os alunos da UBMEP, material de muita qualidade, onde eu digo, James, muitas vezes, James, Douglas e o Reinan, muitas vezes esse aluno acessa esse material, potencializa ele, alcançar espaços mais altos, né? Alcançar voos mais altos, e assim descobrir, na verdade, grandes cientistas, grandes matemáticos que nós temos na nossa região. Então, além do PIC, nós temos um projeto voltado para professores chamado OBMEP na Escola. Existe esse projeto, com também bolsas para os professores. Cada professor, eu participei desse programa durante uns 3, 4 anos. É um programa excelente. Cada professor que passa pelo processo de seleção constitui uma turma de 20 alunos, onde cada aluno recebe o material do PIC, aí vem aí essas apostilas, né, o material elaborado do PIC, e os professores têm encontros semanais com os alunos, né, com aulas preparatórias, com resolução de problemas. E uma coisa importante destacar, nessa metodologia da resolução de problemas, não existe, assim, uma cronologia de trabalhar os temas. Os temas são trabalhados dentro dessa proposta da resolução de problemas. Então, coloca lá um desafio, uma questão norteadora, uma questão motivadora, e lá a gente vai buscar as formas de resolver esses problemas. Muitas vezes, o livro didático, ele vem com uma sequência de conteúdos, e às vezes essa sequência de conteúdos pode facilitar ou até não facilitar. Na resolução de problemas, os alunos são convidados a refletir, a raciocinar sobre esses problemas e construírem soluções, né? Construir formas de obter lá uma resposta que seja coerente àquele problema. Então, existe um livrinho chamado A Arte de Resolver Problemas. Eu sugiro a todos a lerem esse livro, um autor chamado Polia, e
na metodologia da resolução de problemas se fundamenta neste livro, né? Na metodologia de resolver problemas. Então, no OBMEP na escola, que eu estava me referindo para os professores, ele recebe uma formação também, uma vez por mês. Essa formação geralmente é ministrada pelas universidades parceiras da OBMEP na escola, que é a Universidade Federal do Ceará, Departamento de Matemática, e aqui eu queria me referir a esse programa como uma grande iniciativa, porque além de ele possibilitar bolsas para os professores, né, bolsas de estudo, né, ele possibilita também o professor se aperfeiçoar nessa área de matemática, nessa área de matemática olímpica. Aquilo que eu falei, muitos temas da matemática olímpica a gente não encontra nos livros comuns, né? Tem uma coleção de livros de matemática chamado Ciclos de Matemática. É uma coleção excelente para que os alunos possam se apropriar dessas habilidades, desses conhecimentos. Eu sou testemunha viva, James, Reinan e Douglas, de que você se apropriando desses conhecimentos, você abre um leque de oportunidades, não só de fazer ensino, mas também fazer pesquisa, fazer aprofundamentos na área de matemática. Tá? Além do PIC e da OBMEP na escola, tem vários outros programas, né? Tem os clubes de matemática, e na escola vocês podem criar os clubes de matemática, onde leva os alunos a terem aí uma lista de problemas buscando resolver. Tem no PIC um momento lá legal, que é o Hotel de Hilbert, que é um momento onde os alunos irão discutir problemas, né, problemas avançados, a matemática avançada, tá? E os alunos irão resolver problemas. A gente teve exemplos de alunos no ensino fundamental resolver problemas de ensino superior, para vocês terem ideia, tá? Então, teve exemplo, aluno lá do 5º, 6º ano do ensino fundamental conseguir resolver um problema avançadíssimo de matemática, né? Problemas diversos que envolvem, por exemplo, paridade, né? Que envolve aí teoria dos números, congruência, que envolve, por exemplo, contagem. Então, todos esses problemas são abordados aí, e eu queria, assim, James, desejar a todos os alunos que estão nessa fase de preparação, eu sei que vocês vão resolver muitos problemas interessantes, problemas que envolvem raciocínios bem avançados, e assim desejar a todos os alunos que estão nessa fase de preparação se qualificarem para esse futuro próximo aí, dizer para eles que essa oportunidade é deles, né? As universidades estão aí de braços abertos para receber os nossos alunos do ensino médio, estão aí os cursos de engenharia, tá? Os cursos de física, matemática, e nós estamos numa instituição que acolhe muito bem os estudantes, que é o Instituto Federal do Ceará. Nós estamos também realizando, James, aqui só para fazer um spoiler e também divulgar, nós estamos realizando a primeira Olimpíada de Matemática do Instituto Federal do Ceará, e nós vamos convidar também todas as escolas da SEDUC, a SEDUC já é uma grande parceira nossa, nós elaboramos as provas, é um grupo de educadores matemáticos, elaboramos as provas, e esse ano nós iremos realizar a Olimpíada de Matemática do Instituto Federal, que vai ter alunos do ensino fundamental, alunos do ensino médio e do ensino superior, das escolas públicas e também particulares. Então, queria desejar a vocês aí sucesso na aula de vocês, me colocar à disposição. Nós temos um canal no YouTube, onde a gente resolve problemas lá, vocês podem acessar esse canal. Tem vários vídeos meus lá também sobre problemas avançados de matemática, problemas de Olimpíadas, que é Matemática para Concursos e Universidades. É um canalzinho no YouTube. Tem vários professores de todo o país, tem professores do Instituto Federal, das universidades federais, das universidades estaduais, e nós estamos lá nesse canal resolvendo muitos problemas. É uma oportunidade, quem quiser acessar, aí para ter acesso também a um material de qualidade, né, com os problemas bem avançados em matemática, mas também problemas simples, também tem problemas simples, tá? Que é importante isso também, né? A simplicidade, ela faz uma grande diferença. E nesse canal também a gente trata questões das Olimpíadas, que é matemática para concursos de universidades. Eu queria aqui concluir
dizer para vocês não perder essa oportunidade de estar estudando matemática. Eu acredito que a matemática transformou minha vida e transforma também a vida de vocês, de todos. Então, cumprimentar aqui mais uma vez os professores, a gestão da escola e agradecer pela imensa oportunidade e me colocar também à disposição aqui para outros momentos a gente interagir coletivamente. Um abraço ao James, muito obrigado pelo convite, ao Reinan, prazer conhecê-lo, Renan, e ao Douglas aqui, desejar sucesso a vocês nessa aula, que eu diria uma aula magnífica, para a gente tratar da matemática, especificamente da UBMEP. Sucesso a todos, um abraço a todos os alunos que estão nos ouvindo. Valeu, Marcos. Valeu, cara. Prazer Obrigado, foi todo Marcos. nosso, tá bom? Tranquilo. Muitíssimo obrigado, garoto. Pessoal, com as palavras do Marco, né, a gente vai dar início agora a um momento de resoluções de questões, né? Como o Marco disse, né? A matemática, eu acredito que mudou não só a vida do Marcos, mas também a minha, do professor Reinan, do professor Douglas, e de todos vocês que, assim, desejam ingressar nessa arte, né, da matemática. Não só na arte da matemática, mas também em outras. Mas, pessoal, deixa eu fazer aqui a projeção do nosso material. E aqui nós temos, pessoal, a 16ª Olimpíada, né, brasileira de matemática das escolas públicas. Então, pessoal, nós vamos dar início aqui à parte de resoluções de problemas, né? Só lembrando, pessoal, que esse ano de 2021 é a 16ª Olimpíada, né? E aí, pessoal, para a gente lembrar vocês, alunos que estão aí, né, que o calendáriozinho da UBMEP vai ser se dado da seguinte maneira, né? O período de realização, para a realização dessa primeira fase, vai ser no dia 30 de junho a 3 de agosto. A gente ainda tem um tempinho aí para se preparar, né? Já a prova de segunda fase, né? Segunda fase, aqueles alunos que passarem na primeira, vai ser no dia 6 de novembro, um sábado, tá bom? Às 14h30, horário de Brasília. Então, vamos se ligar nessas datas que são importantes, beleza? Aí, turminha, aqui a gente tem alguns programas que o professor Marcos comentou há pouco tempo, programas e portais, o PIC, né? Portal da UBMEP, o Programa de Iniciação Científica e Mestrado, POT. POT aqui é muito bom, pessoal, né? Eu indico a vocês, pode colocar aí no YouTube, em um outro momento, né? POT, aí vai aparecer lá, Polos Olímpicos de Treinamento Intensivo. Tem vários resoluções de questões, provas anteriores de 2005, 2006, muitas questões, um material excelente mesmo. Tem o Bolsa Instituto TIM, né, o OBMEP, também é um programa interessante, e o OBMEP na escola. Tem outros programas, mas esses aqui são os principais. O Marcos comentou de alguns, e nós trouxemos aqui para vocês esses outros aqui, tá bom? Pessoal, agora a gente vai para o que realmente pega no dia da prova, né? Que é resolver questões. E aqui, pessoal, eu trouxe uma questãozinha. Todas as questões que nós vamos resolver aqui, eu, o professor Douglas e o professor Reinan, foram questões que já caíram na OBMEP, ok? Então, aqui a gente está com uma questão que diz assim, ó, na igualdade abaixo, A, B e C são números inteiros positivos. Qual é o valor de C? Aí a gente percebe o que, pessoal? Aqui, ó, é uma expressão, né, uma igualdade entre dois termos, né, 10 sobre 7 no primeiro membro, e A mais 1 sobre B mais 1 sobre C, segundo membro. Aí eu pergunto para vocês, qual é o melhor? Eu trabalhar com letras ou com números? Com certeza com números, né?
Então, o que é que nós vamos fazer para a gente resolver essa questão? Só lembrando que ele quer aqui nessa questão, ele está pedindo para a gente encontrar o valor de C. O valor de C, que é esse camaradinho aqui que está na fração 1 sobre C. Essa questão, a gente vai tratar ela da seguinte maneira. O que é que eu fiz aqui, ó? A solução dela, eu trabalhei da seguinte maneira. O 10 sobre 7, vocês podem perceber aí que é a mesma coisa que somar 7, quebrei aqui o 10, ó, em 7 mais 3, porque 7 mais 3 é 10, dividido por 7, denominador. Aí o que que acontece aqui, ó? Esse 7 está para esse 7, sobre o 7, né? E o 3 também. Então, você vai ter 7 sobre 7 mais 3 sobre 7, em uma única fração, só que quando você faz a divisão de 7 por 7, né, você vai encontrar aqui como resultado 1, porque 7 dividido por 7 é 1, mais 3 sobre 7. 3 sobre 7 não dá para dividir, deixa do jeito que está. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando o primeiro membro, que é 10 sobre 7, e vou tentar escrevê-lo do jeito que está o segundo membro. Mas, professor, o segundo membro tem fração, mas nós vamos quebrar esses números até chegar em uma fração, tá bom? Aí, o que que acontece aqui, ó? Eu fiquei com o quê? Com 1 mais 3 sobre 7. Veja, pessoal, que esse mais aqui, ó, esse mais que apareceu aqui, já é esse mais aqui, ó. Se na questão tivesse pedindo quem era o valor de A, eu já saberia que o valor de A era 1. Mas ele não quer o valor de A, ele quer o valor de C. Então, eu vou continuar trabalhando com essa fraçãozinha que nós temos aqui. Que fração é essa? 3 sobre 7. Pessoal, 3 sobre 7 é a mesma coisa que o inverso multiplicativo de 1 sobre 7 sobre 3. O que que eu fiz aqui, ó? Escrevi o 1 no numerador e coloquei aqui embaixo, a gente chama isso aqui de inverso multiplicativo. O 7 sobre 3. Porque o que que a gente faz na divisão de fração? Aqui a gente tem duas frações, ó. A gente tem a primeira fração, que é 1, e a segunda fração, que é 7 sobre 3. A gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Se eu repetir a primeira, que é 1, e multiplicar pelo inverso da segunda, que é 7 sobre 3, o 3 vai para cima e o 7 vai ficar embaixo. Então, eu volto a ter 3 sobre 7. Então, foi o que eu fiz. Eu só escrevi 3 sobre 7 como inverso multiplicativo, né? Fiz aparecer, pessoal, esse 1 aqui, ó. Vocês estão vendo esse 1 aqui? Esse 1, tá aqui ele, ó. Beleza? Dando continuidade, tenho que fazer aparecer um B inteiro mais uma fração. Dando continuidade, pessoal, o que é que a gente tem aqui, ó? 1, que é esse 1zinho aqui, ó, mais 1 sobre. Mais uma vez, peguei esse 7 aqui, ó, esse 7zinho aqui, e quebrei ele em 6 mais 1. 6 mais 1, 7 sobre 3. Aí nós vamos ter 6 sobre 3, né, que a gente sabe que 6 sobre 3 é 2. 6 dividido por 3 é 2. Então, se na questão pedisse o B, já estaria aqui o B, ó, o Bzinho é 2, mas ele não quer o B, mais uma vez. Mais 1/3, sobrou aqui, ó, 1 sobre esse 3zinho, 1/3. Então, pessoal, nesse exato momento, o que que a gente conseguiu fazer aqui para vocês, mostrar para vocês? Nós pegamos o 10 sobre 7, o primeiro membro, essa fração, e escrevemos ela de acordo com o segundo membro. Ou seja, a gente foi quebrando, né? Trabalhando com inversos multiplicativos, operações com frações, e chegamos a essa conclusão, que o Azinho aqui, pessoal, ó, o A é 1, o Bzinho é 2 e o Czinho é 3. Tá bom? Essa igualdade aqui, ela é verdadeira, né? Deixei na mesma estrutura que está o segundo membro. Questão muito boa, né? Questão muito boa que a gente consegue marcar, e com certeza
como gabarito o item B, ou seja, qual é o valor de C? Com certeza o valor de C é 3, tá bom? Questão muito, muito boa. Questões desse tipo que vocês vão se deparar na prova da UBMEP. Não é uma questão difícil, não é. Agora sim, pessoal, se você trabalhar com o segundo membro aqui, para chegar ao primeiro, né, vai ser mais complicado, porque você vai trabalhar com 3 incógnitas, A, B e C. Por isso que eu escolhi trabalhar com o primeiro membro de 10/7. Ok? Essa questãozinha agora eu vou convidar o professor Reinan. Reinan, por gentileza, dê aí a sua contribuiçãozinha para nós. Bom, pessoal, vamos lá. Essa questão foi da prova da UBMEP de 2019, ok? Vamos lá iniciar ela, vamos ler. Diz o seguinte: o quadrado ABCD, como vocês estão vendo aí à direita, tem 8 centímetros de lado. Como vocês sabem, um quadrado, os 4 lados são iguais, então todos os lados desse quadrado valem 8. O ponto P, no interior do quadrado, é tal que a área do triângulo APD, esse triângulozinho maior aí, vocês podem ver, é o dobro da área do triângulo ABP, certo? Esse triângulozinho maior é o dobro da área do triângulo menor. No caso, vocês podem ver ali, tem um xizinho ali, esse triângulo menor, ABP, certo? Olha o que é que ele diz a respeito desse x. Seja x a distância, em centímetros, do ponto P ao lado AB. O que é que ele está dizendo? Ele está informando aí que esse x é a distância entre o ponto Pzinho, P, que está dentro do quadrado, até o lado AB. Ok? E, a questão perde o quê? Ele diz qual é o gráfico da área da região destacada em cinza em função de x. Vocês podem ver a região aí em cinza, que é o BCDP, certo? Aí vocês podem me perguntar, como é que eu vou encontrar essa área, professor? Observem que, para encontrar a área, o que é que eu tenho que fazer? Eu pego a área do quadrado, vocês podem ver a área do quadrado ABCD, certo? Eu vou retirar a área desses 2 triângulos que eu tenho aí. O triângulo ABP e o triângulo APD. Se eu tirar a área desses 2 triângulos, o que é que eu obtenho? A área em cinza. Como é que a gente vai encontrar essa área? Pode passar. Pronto, eu coloquei o nosso quadrado aí. O que é que eu fiz? Como a gente quer a área dessa região em cinza em função de x, quem é que está em função de x? É o meu primeiro triângulo aí. Eu coloquei o triângulo um pouco mais invertido, no caso aí como se estivesse deitado, não é isso? Então, nós sabemos que para encontrar a área de um triângulo, o que é que nós fazemos? Pegamos a base, multiplicamos pela altura. Nesse triângulo aí, quem é a base? AB. A altura é x. Aí nós dividimos por 2 e também nós sabemos o quê? Que AB é 8. Por que AB é 8? Porque esse AB é um lado do quadrado. Como diz no enunciado, o lado do quadrado é 8. Então, fazendo essa multiplicação e divisão, nós encontramos que a área desse triângulo aí vai ser 4x. No nosso enunciado também fala que a área do triângulo maior é 2 vezes a área do triângulozinho menor. Então, o que é que eu faço? Eu só multiplico 2 pela área do triângulo ABP. No caso, vai ficar 2 vezes 4x. Aí eu já tenho a área do triângulo menor e o triângulo maior. Agora, o que é que eu tenho que fazer para achar a área dessa região em cinza? Como eu disse a vocês no começo, é só eu pegar a área do meu quadrado, que no caso vai ser 8 ao quadrado, menos a área dos meus 2 triângulos. Eu já tenho a área dos meus 2 triângulos em função de x e tenho a área do meu quadrado. O que é que eu faço? 8 ao quadrado vai dar 64 e menos 8, menos 4. Menos 8 vai dar 12x. Então, eu tenho a minha área do quadrado dessa região em cinza em função de x. Mas as minhas alternativas, ele mostra lá que é em gráfico, não é isso? Então, como é que a gente constrói um gráfico em função de x? Eu vou atribuir alguns valores a essa função. Aí você pergunta, por que, professor, você, nesse primeiro exemplo, utilizou o zero? Vocês observam que nas alternativas, os gráficos que estão lá representados, eles dão os pontos 0, 4 e 8. Então, eu vou atribuir esses 0, 4 e 8 na minha função. Quando eu atribuí o 0 na minha função, eu obtive o valor 64. Quando eu apliquei o valor de 4, eu obtive o valor 16.
e quando eu apliquei o valor 8, eu obtive menos 32. Aí eu vou lá nas minhas alternativas e vejo qual delas comporta de acordo com os valores que eu coloquei para a minha função. Vocês podem observar que, quando eu atribuí o valor de 0, eu obtive... Pode passar. Quando eu coloquei o valor de 0 na minha função, eu obtive o valor 64. Vocês podem observar que na minha alternativa A e na alternativa D já não satisfaz essa condição. Porque quando o meu x é 0, a minha função é qual? É quanto? É 0. Então, tanto a A como a D já não é mais... não pode ser mais resposta. Restou a B, C e a letra I. Quando eu apliquei o valor 4 na minha função, obtive 16. Vocês podem observar aqui das minhas 3 alternativas que sobrou, a minha letra B não fala nada a respeito de f de 4, então pode ser considerado como resposta ainda. Aí vamos lá agora para a nossa letra C. Ele disse que quando o meu x é 4, eu obtive 32, então a minha letra C já não é mais resposta. Vamos lá para a letra E. A letra E diz que quando o meu x é 4, tenho 16. Ok, então eu estou entre a letra B e a letra E. E agora eu vou submeter a minha função ao valor 8, que eu obtive menos 32. A minha letra B já não vai ser mais a resposta, porque ela informa que quando eu coloquei o valor de x8, eu obtive a função igual a 0. Então, no resto é só a alternativa E. Certo? Então, a nossa resposta, a única que sobrou foi a alternativa E. Vocês podem observar que quando eu obtive f igual a 8, deu menos 32. E a minha alternativa E não tem essa resposta. Por que não tem essa resposta? Porque vocês lembram que a área não pode ser negativa, não é isso? Então, a minha alternativa que se satisfaz todas essas condições é a alternativa letra E. Vamos agora para a próxima questão. Bom, agora essa questão nós vamos ver com o nosso professor Douglas. Vai lá, Douglas. Obrigado aí, Renan, por passar a palavra. Boa tarde a todos novamente. Bom, pessoal, essa questão aqui é da primeira fase, certo? No caso aí, todos vocês, primeiro, segundo, terceiro ano que está participando da live, vocês vão fazer essa prova de nível 3, ok? O pessoal que chegou do primeiro ano agora e está entendendo o sistema ainda, né? Bom, mas esse assunto que está aqui nessa questão é um assunto bem conhecido em relação da matemática, certo? Você já ouviu falar na palavra probabilidade, também ali na questão, e aí eu vou explicando para vocês, né? Ela deriva do latim, certo? E, no caso, se pronuncia probare, e no caso é algo provável, certo? E vai acontecer, pode ser que sim, pode ser que não. A questão da probabilidade trabalha muito a questão das chances, certo? Você já ouviu falar muito em jogos, dentre outras coisas, né? Jogos de azar, como dominó, tudo isso vocês usam a probabilidade de uma forma que, às vezes, é no seu inconsciente. Mas, parar de falar aqui sobre isso e vamos para o nosso prazer aqui, que é resolver essa questão. Bom, falando aqui, certo? Um dado foi construído usando a planificação da figura. Qual a probabilidade de obtermos dois resultados diferentes jogando esse dado duas vezes? Bom, essa palavra planificação, se vocês perceberem aqui, no meio da tela tem um dado em aberto. Então, aquilo ali está sendo planificado para que você veja todas as faces desse dado, no caso. Então, aqui, ó, primeira análise que a gente tem aqui é você ver a situação que, se algum se repete, alguma figura. Então, primeiro passo, né? Você está vendo os balãozinhos, certo? Pronto, aí, até aí. Esse balãozinho aí, ó, ele repete 3 vezes, no caso, né? Em 6. Então, quando você for trabalhar a probabilidade, você tem que ter
sempre lembrar do que você quer pelo que você tem. Então, o que você tem nesse dado é o seguinte, ó, 3 balões cinzas, por isso que eu coloquei ali, ó, 3 pela quantidade de faces que tem do dado. São 6, certo? Aí, no caso, você faz a fração irredutível. Você simplifica ao máximo, né? Para facilitar os seus cálculos, para que você não faça com um número um pouco maior. Dá certo também, mas geralmente a gente reduz ao máximo, né? No caso aí, a gente fez uma simplificação por 3. Então, 3 por 3, temos 1. E no caso, 6 por 3, 2. Aí vocês podem perceber, ó, que nesse dado são 6 faces. A metade são de balão. Deu para perceber. Então, por isso que aparece 1/2, né? Pronto. Aí eu vou agora falar sobre as bolinhas brancas, né? As circunferências branca ali, ó. Eu tenho 2 em 6 faces. Então, se a gente fazer também a fração irredutível, a gente simplifica essa parte aí por 2. 2 por, no caso, dá 1. E 6 por 2 dá 3. Aí nós chegamos ao limite da fração, certo? Aí temos a terceira análise, né? Temos uma bolinha preta em 6 faces. Então, aí está no limite da nossa fração. Não tem como você fazer mais a simplificação dela, certo? Bom, aí no caso, vocês têm que analisar o seguinte, ó. Passar para o segundo passo. Ele quer que você jogue o dado 2 vezes. Então, pode ser que apareça para vocês aqui, ó, não sei se dá para vocês enxergar direito no slide. Tem 2 momentos aí, 1 sobre 2, 1 sobre 2, aí mais 1 sobre 3, 1 sobre 3, mais 1 sobre 6 vezes 1 sobre 6, certo? Aí aquele canto ali que já apareceu a resolução, um pouquinho de enxerido, mas aí eu vou explicando detalhado até a gente chegar ali. Pronto. O que você vai fazer aqui? Na multiplicação de fração, é uma multiplicação simples, certo? No caso aí você teria 2 vezes 2 daria 4, 3 vezes 3, 9, 6 vezes 6, 36. Perceba que aí agora a gente tem os mais entre as frações, né? Se vocês lembrarem disso do ensino fundamental, né, a parte de fração, o que é que você... Pronto, está me ajudando aqui. Aí 1 por 36. Aí você vai lembrar daquela situação de denominadores diferentes. Você tem que deixar na mesma base, certo? Que no caso aí, o mínimo múltiplo comum entre os 3 seria, entre 4, 9 e 36, seria o próprio 36. Aí, no caso, a gente faria a divisão, certo? 36 por 4, que daria 9, vezes 1. 36 por 9, que daria 4, vezes 1, daria 4. 36 por 36, daria 1 vezes 1, daria ele mesmo. Então, aí é por isso que aparece esse 14 logo em cima aí, ó, que é 9 mais 4 mais 1. E o denominador comum entre os 3 é, no caso, 36. Aí, o que vocês podem ver aí, ó, eu fiz a fração irredutível, né, que no caso, simplificando ao máximo dela aí, por 7, 14 por 7, por 2 aí no caso, dá 7, e 36 por 2 dá 18. Então, vocês vão aguardar esse momento aí. O terceiro passo da nossa questão é o seguinte. Você teve todas as maneiras jogadas pelo dado, né?
Aí eu coloquei ele aqui, certo? Eu vou explicar esse momento chave aqui para a gente chegar próximo já ao fim da resolução dessa questão. Quando vocês trabalham na probabilidade, a gente trabalha do 0 a 1, certo? E no caso, pode ocorrer, como eu disse para vocês, né? Do 0 até 1. Uhum. Bom, galera, então, só um probleminha técnico aqui, mas deu certo, apareceu aqui novamente. Aí, como apareceu esse 1 aí, vocês devem estar se perguntando, certo? Esse é o todo que a gente trabalha dentro da probabilidade, que é a questão de 100%. Então, a gente, quando for trabalhar em probabilidade, vocês devem lembrar de porcentagem, certo? A gente trabalha do improvável, né, até o certo, que vai acontecer dentro desse limite. Então, a gente está usando esse 1 aí, que é o de 0 a 1, que é o todo. Então, passando aqui para o próximo tópico, né, aí, ó, esse 1, eu posso transformar ele em 18 por 18. Como o professor já me tinha ajudado naquela questão anterior, você também pode fazer manobras para chegar a essa questão, a esse número 1. Então, se você dividir 18 por 18, nós teríamos 1. Então, aquele menos 7 por 18 foi a que a gente encontrou lá em cima. Então, se você subtrair 18 por 7, nós teríamos 11, não é isso? E o denominador você acaba repetindo. Então, a gente teria aí a resolução dessa questão, que seria o item B. E aí a gente conclui ela e eu convido o professor James para dar continuidade na próxima questão. Valeu, Douglas. Muito boa essa questão, viu? Essa questão de probabilidade que o Douglas resolveu. Um assunto, assim, que cai muito nas provas da OBMEP. Questão de probabilidade, viu, pessoal? Dando continuidade aqui, essa questão que o Douglas trouxe para nós aqui agora, questão que também foi pauta de provas da OBMEP, né? Pessoal, só lembrando que com relação aos níveis, né? Nível 1, 2 e 3. O nível 1 da OBMEP é para os alunos que estão no 6º e 7º ano. Nível 2, 8º e 9º. E nível 3, 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. Embora tenha questões que estejam nos 3 níveis, né? Essa questão aqui que eu estou trazendo para vocês foi uma questão que estava tanto no nível 1, como no nível 2, como no nível 3. Ou seja, vem lá do 6º ano até o ensino médio. Que diz o seguinte, ó. A figura abaixo é formada por 2 quadrados, de lado 6 centímetros, e 2 triângulos. 2 quadrados e 2 triângulos. Se M é o ponto médio de AB, esse Mzinho aqui, ó, é ponto médio que ele, ó, de AB. Qual é a área total da figura? Qual é a área total da figura? Então, a gente sabe que a gente tem 2 quadrados, de lado 6 centímetros, e está pedindo para a gente calcular essa área total. Então, nós vamos ter que calcular a área dos 2 quadrados e a área desses 2 triângulozinho verde, né? Então, como é que a gente fez essa questão? Como ele disse na questão que M é médio, M é ponto médio do segmento AB, eu posso concluir o seguinte, que de A até B mede 6. Se de A até B mede 6, eu posso garantir para vocês que de A até M mede 3 centímetros, e de M até B também mede 3. De certa forma, de B até esse pontozinho aqui, que eu posso chamar de, sei lá, determinado ponto D, aqui, ó, esse pontozinho aqui, também mede 3. Então, o que é que a gente tem como construção? Que a área total dessa figura, como ele pede na questão, a área total é 2 vezes a área do quadrado, porque eu tenho 2 quadrados de lado 6, né? Mais 2 vezes a área desses triângulos. Aí a gente lembra que a área do quadrado, basta a gente pegar o lado e elevar ao quadrado, né, pessoal? 6 ao quadrado aqui a gente vai ter como área 36. Beleza? 36 unidades de área. A área do triângulo, a gente vai trabalhar aqui do triângulo retângulo, né? Só lembrando que esses 2 triângulos aqui são triângulos retângulo.
E a área do triângulo retângulo é a base vezes a altura dividido por 2. A base é 6, né? A base é 6, aqui, ó, 6. A altura é 3. 6 vezes 3, 18, dividido por 2, 9. Então, triângulo aí tem área 1, né? Tem área 9. Logo, a área total vai ser igual a quanto, pessoal? Ó, 2 vezes 36, porque eu tenho 2 quadrados, 2 vezes 36, mais 2 vezes 9. 2 vezes 36, 72, mais 2 vezes 9, 18. Somando isso tudo, dá 90 centímetros quadrados como área. Então, com certeza, aí o gabarito correto. Só lembrando que essa questão, pessoal, trouxe uma questão que estava nos 3 níveis. Nível 1, 2 e 3. Nível 1, sexto e sétimo. Nível 2, oitavo e nono. Nível 3, primeiro, segundo e terceiro ano. Só para vocês verem que tem questãozinha lá no sexto ano que estão aqui conosco no ensino médio. Reinan, por gentileza, trabalhe essa questão para os nossos amigos. Vamos lá dar continuidade. Bom, essa questão é interpretação de gráfico, a nível de OBMEP é um pouco, vamos dizer, o nível dela é um pouco baixo, mas se vocês não saberem interpretar um gráfico, então vocês vão ter dificuldade em responder essa questão. Vamos lá, a leitura dela. Diz o seguinte: a tartaruga e o coelho disputaram uma corrida de 800 metros e o coelho ganhou. Antes de dar continuidade à nossa leitura, vamos ver aqui o nosso gráfico. Vocês podem observar que tem duas linhazinhas, uma mais clara e outra mais escura. Nós podemos observar que quem chegou primeiro aos 800 metros foi a nossa linha mais clara. Então, a linha clara vai representar o nosso coelho. E a linha um pouco mais escura vai representar a tartaruga, certo? Vamos dar continuidade à nossa leitura. Diz o seguinte: os gráficos representam a relação entre a distância percorrida e o tempo para cada um deles. Vocês podem ver aí que no eixo horizontal representa o tempo, e nosso eixo aqui no gráfico vertical representa a distância, que é em metros, certo? Agora, o que ele pede? Pode-se afirmar que nós temos 5 alternativas, nós vamos ler cada uma e saber qual é a verdadeira e, no caso, as outras que são falsas. Vamos ler. Pode passar para o próximo slide, vamos lá. A alternativa A diz o seguinte: durante o primeiro minuto e meio, a tartaruga ficou sempre na frente do coelho. Vocês podem observar, pode observar que esse traço aí que eu coloquei, ele está no minuto e meio, certo? Então, se a gente observar dessa linha aí azul para o lado esquerdo, nós podemos observar que volta. Dessa linha para o nosso lado esquerdo, nós podemos observar que houve um tempo em que a tartaruga ficou na frente, mas também houve um tempo em que o nosso coelho ficou na frente. Então, de zero, no instante zero até um minuto, nós podemos observar que o nosso coelho ficou na frente. Então, essa alternativa A está incorreta, certo? Porque ela afirma que a tartaruga ficou sempre na frente do coelho até 1 minuto e meio. Mas nós vimos aí que durante o início até 1 minuto, o nosso coelho ficou na frente. Vamos agora à alternativa B. Diz o seguinte: o coelho cruzou a linha de chegada 50 metros à frente da tartaruga. Como já disse a vocês, a nossa linha mais clara representa o coelho. E pode passar. Aí eu coloquei as setazinhas que informam que quando o meu coelho atingiu lá 800 metros, onde é que estava a tartaruga? Nesse pontinho aí, certo? Então, se nós olharmos agora para o nosso eixo que está na vertical, ele mostra aonde é que o coelho estava. No caso, abaixo de 700 metros. A alternativa diz: o coelho cruzou a linha de chegada 50 metros à frente. Entre 800 e esse valor aí, que está um pouco abaixo de 700, vai dar mais do que 50 metros, não é isso? Então, essa alternativa é falsa. Porque 800, só em nós pensamos a diferença entre 800 e 700 vai dar 100 metros. Então, essa alternativa B vai ser falsa. Vamos agora para a letra C. O coelho terminou a corrida em 2 minutos e meio, certo? Pode passar. Eu coloquei outra setinha aí que informa aonde o coelho
cruzou a linha de chegada em 800 metros e sem observar aí nosso eixo horizontal, ele mostra o tempo, certo? No caso aí que está em 2 minutos e 15 segundos. Observem, pessoal, que esses númerozinhos em verde foi o que coloquei, certo? A questão não traz esses detalhes, eu só trouxe para você observarem que de retângulo a retângulo, no nosso caso no eixo horizontal, de retângulo a retângulo representa 15 segundos, certo? De 15 em 15 segundos vai ser representado aí o nosso eixo. Aí vocês podem ver que quando deu 2 minutos e 15 segundos foi quando o nosso coelho cruzou a linha de chegada. Então a nossa alternativa C é falsa, certo? Agora vamos para a letra D. Diz o seguinte: a tartaruga ficou à frente do coelho por pelo menos 30 segundos. Ele está informando o quê? Em algum momento, a tartaruga ficou na frente do coelho por pelo menos 30 segundos. Pode ser mais do que 30 segundos? Pode. Ele só está dizendo que pelo menos, no mínimo 30. Vamos lá observar. Vocês podem observar aí que eu coloquei essas duas setas aí em vermelho e eu coloquei esse intervalo de tempo aí em que a tartaruga ficou na frente. Porque é nesse período que a tartaruga ficou na frente. Vocês podem observar no gráfico que a nossa linha preta está, nesse intervalo de tempo, está acima da nossa linha um pouco mais clara. E esse intervalo de tempo é quanto? Vai de 1 minuto a 45 segundos. A nossa alternativa diz que pelo menos 30 segundos. Então, 45 segundos é mais do que 30. Então, essa alternativa, sim, é a verdadeira. Ok? Mas, mesmo assim, nós vamos ler a nossa alternativa E. O que é que ela diz? Pode ser verdadeira ou falsa. Diz o seguinte: a tartaruga ficou atrás do coelho por pelo menos 2 minutos. No caso, ele está dizendo que a tartaruga ficou atrás por pelo menos 2 minutos. Então, ele tem que ficar no mínimo 2 minutos. Vamos observar no gráfico quanto tempo a tartaruga ficou atrás do coelho. Entre o momento do início, 0 segundos, até 1 minuto, foi onde a tartaruga ficou atrás do coelho. No caso, a gente tem 1 minuto. Nós temos também outro intervalo, que é de 1 minuto e 45 até 2 minutos e 30 segundos. Então, 1 minuto e 45 e 2 minutos e 30 vai dar 45 segundos. Se a gente somar 1 minuto mais 45 segundos, vai dar quanto? 1 minuto e 45 segundos. Não ultrapassou os 2 minutos, não é isso? Então, a nossa letra E é falsa. Então, a única que sobrou foi a nossa alternativa D. Ok? Aqui está escrito o item E, tá certo? Mas é nosso item D. Ok? Agora nós vamos para a nossa próxima questão, que quem vai nos explicar é o nosso professor Douglas. Show. Como o nosso amigo Renan e o nosso amigo James falou, pessoal, essas questões de matemática, vocês têm que usar muito a questão da análise, certo? E aqui eu trouxe uma questão para vocês que junta a probabilidade e a questão de análise, certo? Onde é que eu vejo esse assunto, professor? Vejo ele no 2º ano, certo? Geralmente você também pega ele um pouco na questão da biologia, na parte de probabilidade, certo? Mas geralmente está no 2º ano ali e no 3º ano, esses 2 assuntos. Então, vou ler aqui para vocês a questão e vou ajudar vocês a resolver elas aqui. Bom, na figura, um pouco pequena aqui, o círculo das centenas está dividido em 3 setores. Não sei se dá para perceber na figura aí, certo? Em um semicircular e outro 2 de mesma área. Cada um dos outros 2 círculos está dividido em setores de mesma área. As setas nesses círculos, quando giradas, param ao acaso em algum setor. Vou só movimentar aqui. Determinando um número de 3 algarismos, por exemplo. Da figura, elas determinam o número 321. Isso aí que eu estou mostrando para vocês é a questão onde a seta está parando, certo? É um exemplo dentro da questão. Aí, qual é a probabilidade de que o número determinado pelas setas, após serem giradas, seja maior do que 260? Primeira coisa que a gente vai ter que analisar. Temos 3 roletas, certo? As roletas da centena,
dezenas e unidades. É tudo colorido aqui do lado, para você não se perca. Na roleta das centenas, o que eu posso mostrar para vocês aqui? Ó? Na roleta das centenas, ela está dividida em 3 momentos. Vocês concordam comigo que o número 3, ele está pegando a metade do círculo, certo? Aí, ó, a chance de parar no 3, então, vai ser a metade. O que resta para o número 1 e o número 2? 1/4 ainda desse círculo. Ó, analisando comigo, se eu cortasse aqui, perto do ponteiro, ao meio, ficaria em 4 fatias. Mas aqui, no caso, o número 3, ele tem a metade. Então, quando é 1 e o 2 ali, ele ficaria com 0,25, no caso, trazendo para a porcentagem, para você entender um pouco melhor. Já na questão das dezenas, o que eu posso falar para vocês? Eles têm áreas iguais, ó. Tanto o 1, o 3, o 4, o 5 e o 8, eles estão em determinadas áreas iguais. Só a da centena que não está em área igual, certo? Na questão das unidades também, a questão tem áreas iguais, certo? Aí o que mostra aqui na descrição para vocês, ó. Na roleta da dezena, a probabilidade é de 1/5. Como eu disse para vocês, quando for estudar probabilidade, você tem que ver o que você tem e o que você quer. O que eu tenho nas centenas, né? Que 3 é 1/2. É a metade, então, do círculo. O 1 e o 2 representam 1/4 dele para mim. Nas dezenas, como as fatias estão representadas em áreas iguais, então todas elas é denominada por 1/5. E na questão das unidades, todas elas estão representadas por 1/9, certo? Aí a gente vai para o nosso cálculo, né? Para que o número formado seja maior que 260, temos as seguintes possibilidades, certo? Se a seta parar no 3, concorda que na casa da dezena e da unidade, não vai importar o número que caia, todos vão ser maior do que 260? Então, você tem que ter essa ideia. Se a seta parar no 3, não importa em qual número vai parar nas dezenas e nas unidades, todos eles vão ser maior do que 260. Aí, se no caso parar no 2, aí nós temos um detalhe, certo? Que é tudo questão de análise até a gente começar a resolver a questão. Se a seta parar no 2, na centena, e parar no 8, na dezena, não importa qual número vai parar na unidade. É que você tem que analisar, então. Suponha que fosse 2, 8, aí 271. Então, é maior que 260. Então, aí a gente vai agora fazer o nosso cálculo. Então, a probabilidade de que o número formado seja maior que 260 é o seguinte. Esse 1/2 está antes do sinal de mais. Representando para nós a casa das centenas, certo? Que tem ali a questão do 3. Pode ser, né? Número maior, 260, que se caiu 3 na centena. Pode ser 320, não importa. Aí é uma análise que eu estou vendo com vocês. Aí depois, ó, nós temos o seguinte. 1/4, 1/5. Aí ficou um pouco pequeno. Aí eu não sei se no slide vocês vão conseguir enxergar. A gente vai fazer uma multiplicação de frações, certo? 1 vezes 1 daria 1. Esse 1/2 eu estou repetindo, certo? Aqui na frente, depois da igualdade. Nosso técnico está ajudando aqui. E 4 vezes 5 dá 20. Aí agora nós temos uma soma de fração. Aí, como a gente fez anteriormente naquela questão, denominadores diferentes, a gente vai ter que tirar o mínimo deles dois. Concorda com a gente? Se você pular de 2 em 2, você chega em 20? Vai chegar. Então, você vai tirar o mínimo entre 2, vai ser o 20.
Aí você vai fazer aquele mesmo processo, ó, 2 dividido por 20, perdão, 20 dividido por 2, dá 10. É por isso que aparece aquele 10 ali em cima, depois da igualdade. Se você dividir 20 por 20, dá 1. Por isso que aparece aquele 1 ao lado ali, ó. Aí está circulando aqui para você. Quando você faz a soma de 10 com 1, nós temos 11. Denominador igual, você só repete. Então, se você dividir 11 por 20, nós temos 0,55. Isso você, quando trabalha a porcentagem, você também transcreve para porcentagem, perdão, para probabilidade, que isso representa 55%. E no caso aqui está demonstrando aqui para vocês aqui o final. 55. E aí a gente marcaria o item B. E eu convido novamente aqui, só deixando a imagem aqui para vocês da questão. Caso vocês queiram tirar um print, né? Ver se o que for que vocês erraram durante que a gente estava fazendo a questão aqui. E aí eu convido agora o professor James para dar continuidade na próxima questão. Douglas, pegando o guincho aí do professor Douglas, trabalhando uma questão de probabilidade, eu trago também uma questão de análise, uma outra questão de análise. Pessoal, é importante a análise. Análise desde o princípio fundamental da contagem, PFC, tá bom? Desde PFC, princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo, arranjo, combinação, permutação, com repetições, permutações circulares, PFC, arranjo, combinação, permutação e anagramas. Pronto, anagramas. Esses 1, 2, 3, 4, esses 5 tópicos aqui, pode estudar que com certeza está nessa prova da UBMEP. Com certeza. Né? Muitas questões de probabilidade que o Douglas acabou de resolver, muitas delas você só consegue resolver com a ajuda desses tópicos aqui, chamados de análise combinatória. Beleza? Então, se liguem nesses tópicos aqui, que é importante demais. Tá bom? Demais mesmo. Mas a questão diz o seguinte, ó, em um estacionamento tem 10 vagas. Uma ao lado da outra, inicialmente todas livres. Um carro preto e um carro rosa chegam a esse estacionamento. De quantas maneiras diferentes esses carros podem ocupar duas vagas, de forma que haja pelo menos uma vaga livre entre eles? São 2 carros. Não pode estar um carro do lado do outro. Beleza? E são 10 vagas. Tudo bem? Ele está perguntando de quantas maneiras diferentes esses 2 carros, podem ocupar essas vagas, né? 2 vagas desse todo aí, que são 10. Né? Pessoal, o que acontece? Aqui, pátio, né? Vagas todas vazias. Aí nós vamos pensar no seguinte, ó, o motorista do primeiro carro, ele decide estacionar em uma das vagas marcadas com os números 1 ou 10. Ou aqui, ó, aqui, ou aqui, 10, tá bom? Se ele entrar aqui no 1, tá bom? Se o primeiro carro entrar aqui no 1, para cada uma dessas escolhas, o segundo motorista terá 8 opções. Como assim, professor? O primeiro carro está aqui, ó. Ele optou por estacionar aqui na primeira vaga. Então, o carro 2 não pode estar aqui, ó. O segundo carro, quando vir, ele não pode estacionar aqui. Mas ele pode estacionar no 3. Sim. Então, um ao lado do outro.
no 4, no 5, no 6, no 7, no 8, no 9 e no 10. Quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por isso que ele tem, o segundo carro tem 8 opções. Caso o primeiro carro estacione aqui, na primeira vaga, ou se ele estacionar aqui, ó, na última vaga, vai acontecer a mesma coisa, pessoal, ó. Mesma coisa. O carro estacionou aqui, ó. Ele entrou aqui, na última vaga, tá aqui ele. Ele não pode estacionar aqui, o segundo carro quando vir, não pode ficar aqui do lado, não pode ocupar aqui essa posição, essa casa aqui de número 9. Mas pode ser na 8, na 7, na 6, na 5, na 4, na 3, na 2 e na 1. Mais 8 possibilidades. 1, 2, 3, até 8. Então, para cada uma dessas escolhas, o segundo motorista terá 8 opções. Daí, pessoal, pelo PFC, princípio multiplicativo, né, ou princípio também chamado princípio fundamental da contagem, a gente tem aqui 16 maneiras. Basta a gente multiplicar 2 vezes 8. 16 maneiras. Mas, professor, só tem essas? Não. Só tem essas não, tem outras. Deixa eu apagar aqui para mostrar as outras para vocês. O motorista do primeiro carro decide estacionar em uma das vagas marcadas com os números. Pessoal, ele pode entrar no estacionamento 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Peguei aqui só os meios, só peguei os meios. Só essa partezinha aqui, pessoal, ó. Só essa partezinha aqui, ó. Eu esqueci aqui as extremidades, porque as extremidades eu já trabalhei no item A, assim dizendo, tá bom? Então, o que que acontece? Para cada uma dessas escolhas, o segundo motorista terá 7 opções. Logo, pessoal, o que que acontece? Espera aí, deixa eu mostrar para vocês isso na prática. Deixa eu tentar mostrar aqui. O carro entrou aqui no estacionamento 2. Está aqui o carro, ó. Estacionamento 2. Ele está aqui, o carro. Ele está bem aqui, ó. Então, o segundo carro, quando vier, ele não pode entrar nem na 1 e nem na 3, porque é do lado, ele não pode ficar do lado. Mas ele pode ficar no 4, no 5, no 6, no 7, no 8, no 9 e no 10. Quantas opções? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por isso que o segundo motorista terá 7 opções se ele, o primeiro estacionar entre o 2 até o 9. Mas, professor, peraí, e se ele estacionar aqui no 5? Ó, se ele vier estacionar aqui no 5, na casa 5 aqui, pronto, o primeiro carro entrou aqui. O segundo carro não pode entrar nem na 4 e nem na 6. O que vai sobrar para a gente? 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. 7 opções. Então, se você pegar, esquecer as extremidades e trabalhar só entre o 7 e o 9, toda vida o segundo carro vai ter 7 opções. Então, utilizando mais uma vez o princípio fundamental da contagem, PFC, em ambos os casos aqui, ó, a gente tem 8 vezes 7 maneiras, que vai dar um total de 56 maneiras diferentes. Agora é só a gente fazer uma soma, 16 maneiras diferentes mais 56 vai dar um total de 72 maneiras. Então, com certeza o gabarito dessa questão aí é o item D, tá bom? Questão muito interessante, onde eu trabalhei primeiro as extremidades, né? Tanto na casa 1, né? No estacionamento 1 como no 10, e vi as opções cabíveis, como trabalhei também nos estacionamentos dos meios, né? Deixando de fora aí as extremidades. Ok? Professor Renan, por gentileza. Vamos lá. Essa questão agora, um pouco diferente da questão anterior que eu mostrei para vocês, ali a gente viu, a gente interpretou um gráfico. Aqui, nessa questão, a gente vai ter que construir um gráfico. Ok? Vamos lá, a nossa questão diz o seguinte. O professor Michel aplicou 2 provas a seus alunos, divulgou as notas por meio do gráfico mostrado abaixo. Por exemplo,
O aluno A obteve notas 9 e 8 nas provas 1 e 2. Como vocês podem ver lá no gráfico, tem um aluno A, onde a primeira prova está no eixo horizontal, certo? E a minha prova 2 está no eixo vertical. O nosso aluno A, como vocês podem ver, ele tirou nota 9 na primeira prova e tirou nota 8 na segunda prova. Já o aluno B obteve notas 3 e 2. Vocês podem ver que o aluno B ali ele tirou 3 na nossa primeira prova e 2 na segunda prova. Ok? Agora vamos à nossa pergunta. Explicando aí um pouquinho do gráfico. Para o aluno ser aprovado, a média aritmética de suas notas deve ser igual a 6 ou maior do que 6. Essa frasezinha é muito importante para a nossa questão. Agora vamos lá à pergunta. Qual dos gráficos representa a região correspondente às notas de aprovação? Aí você me pergunta, professor, como é que eu vou construir esse gráfico? Lembra que eu disse a você que tem uma frasezinha muito importante para a gente, que diz o quê? Que para o aluno ser aprovado, a média aritmética de suas notas deve ser igual a 6 ou maior do que 6. Vocês vejam aí no nosso gráfico, e tem quantas provas? 2 provas. Então, para nós fazermos a nossa média aritmética, o que nós vamos fazer? Vamos pegar a soma dessas 2 notas e o quê? Dividir por 2. Por que por 2? Porque nós temos 2 provas. Então, a média aritmética diz isso. Nós somamos as incógnitas e dividimos pela quantidade de incógnitas que temos. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos somar, pode passar para o próximo slide. Aí eu coloquei para vocês o nosso gráfico, tá certo? Eu vou construir com vocês a nossa equaçãozinha. No caso, a nossa inequação. Por que inequação? Como vocês viram lá no nosso enunciado, ele diz que a nossa média aritmética tem que ser maior ou igual a 6. Isso aí representa o quê? Uma inequação, certo? Aí, o que é que eu vou fazer agora? Como eu sei que x mais y, x vai representar a nossa primeira prova e y a nossa segunda prova, ok? Soma as duas, dividir por 2, tem que ser maior ou igual a 6. Eu faço o meio pelos extremos, obtive x mais y maior ou igual a 12, certo? Aí você me pergunta, professor, eu não conheço muito bem a equação não, então vamos ver um pouco. Eu tenho certeza que vocês já viram esse tipo de equação aí, que eu construí embaixo. No caso está x mais y igual a 12. Então, como é que a gente constrói uma equação desse jeito aí, um gráfico da nossa equação? Como eu tenho x mais y igual a 12, simplesmente eu vou encontrando 2 pontos dessa equação, eu posso, no caso, como com 2 pontos, eu posso pegar juntar esses 2 pontos com uma linha. Então, quando eu faço isso, eu obtenho o meu gráfico. O que foi que eu fiz para responder essa minha equação? Primeiramente, eu fiz x igual a 0. Quando eu fiz isso, eu obtive o valor de y. Vocês podem ver lá no gráfico lá, o valor de y é quanto? É 12. Quando meu x é 0, meu y é 12. Eu obtive o meu primeiro ponto. Agora, o que é que eu faço? Agora eu posso fazer uma cor mais simples ainda. Em vez de botar x igual a 0, eu boto meu y igual a 0. Fazendo isso aí, eu tenho o meu segundo ponto, que no caso é x igual a 12. Como eu tenho 2 pontos, juntando esses 2 pontos, não juntando, ligando esses 2 pontos, eu obtenho aí a minha equação, certo? Mas a minha questão que eu quero é que x mais y seja maior ou igual a 12. Essa linha aí, essa linha reta que eu obtive, é que quando x mais y é igual a 12. Mas eu quero que elas sejam maior. Qual região do gráfico vai ser isso daí? Vai ser toda a região acima dessa linha. Vocês podem observar aí. Toda a região azul vai ser representada a minha inequação, que no caso é x mais y maior ou igual a 12. Das alternativas aí, pessoal, qual é a que se encaixa melhor? No caso, a única que se encaixa nesse meu gráfico que a gente construiu. A letra A não tem nada a ver com esse gráfico, não é isso? A letra B não tem nada a ver também, porque o meu gráfico, vocês podem ver que a parte pintada está na vertical, não é isso? A nosso gráfico aqui ela está na transversal. A nossa letra C parece muito com o nosso gráfico, mas porque não é igual com o nosso gráfico? Observem que o nosso gráfico corta no ponto 12
e 12. Essa letra C, como vocês podem ver aí, ele corta em 6 e 6. Tá ok? Então, totalmente diferente. Como a gente quer que a nossa equação seja maior ou igual a que 12, esse gráfico 6 só mostra que ela é maior ou igual a 6. Ok? Vamos agora para a nossa letra D. Totalmente diferente, não é isso? Nada a ver com o nosso gráfico que a gente construiu. Agora vamos para a letra E. Olha aí. Esse aí não está muito parecido em questão que não tem as coordenadas 12 e 12, não é isso? Mas se a gente alongar aí, como está sendo feito aí, a gente pode ver que aí se encaixa perfeitamente no nosso gráfico. Vocês podem observar também que nessa letra E ele mostra que os pontos 10 e 10 não estão incluídos na nossa equação. Como vocês podem ver, como a gente construiu aqui, os nossos pontos 10 e 10 não estão no nosso gráfico. Não está pintado de azul, vocês observam? Então, a única que sobrou, a nossa alternativa, que é a correta, é a letra E. Ok? Muito boa questão, viu, Renan? Muito boa mesmo. A questãozinha envolvendo equações, né? Perdão, equações ou inequações, por conta dessa desigualdade aqui. Excelente questão. E questão de inequações, pessoal, é sabido, é certeza cair nessa prova da UBMEP, tá bom? Dê uma olhadinha em equações e inequações também. Show de bola, Renan. Agora nós vamos para essa outra questão que o nosso professor Douglas vai responder para a gente. Pode começar, Douglas. Vamos lá, Douglas. Aí o James, nosso técnico aí, para descer. Pessoal, essa questão aqui parece ser mais simples, né, do que as outras. Eles falam de 3 amigas que possuem cada uma 3 blusas. Uma amarela, uma branca e uma preta. Se cada amiga escolher ao acaso uma de suas blusas, qual a probabilidade de que as cores das blusas escolhidas sejam todas diferentes? Bom, porque geralmente quando as amigas vão para uma festa ou vai sair, é um horror, né? Se saírem com a roupa igual. Geralmente os homens não estão nem aí. Não vão com a mesma roupa. Você vira até farda, toda a festa tá com a mesma roupa. As meninas não, apresenta mais esse detalhe, né? Então, aqui vai ajudar vocês a escolher o look aí de vocês, certo? Para que vocês não cheguem na festa com a mesma roupa. Então, vamos lá. Perceba aí, pessoal, quando eu falei para vocês que quando é probabilidade, você tem que ter o todo, né? O que eu tenho, né, e o que eu preciso. O que eu quero na questão é que todas as roupas não sejam iguais, sejam diferentes, distintas. Vocês vão escutar muito essa palavra quando começar a estudar esses 2 assuntos, né? Para quem já estudou, já deve ter lembrado, né? Aqueles de primeiro ano que vão entrar ainda no segundo ano, vai escutar muito essa palavra. Então, aqui a gente tem que trabalhar nessa situação. Perceba, todas as maneiras de eu trabalhar, né, no caso aí da vestida das meninas, são 3 de cada. Então, esse 3 vezes 3 vezes 3 são todas as maneiras, certo? Que elas podem se vestir. Então, nós temos aí o assunto de análise, né? Permutação simples, né? 3 vezes 3 vezes 3. O professor James ensinou há pouco tempo para vocês. Então, aqui, ó, é um assunto de análise que requer que você entenda esse assunto para que você passe agora para a probabilidade. Então, todas as maneiras de vestimenta seriam 27, certo? Então, aí o que eu vou falar para vocês? Só que a questão, ela quer o quê? Ela não quer que as meninas se vistam iguais para sair. Aí o que é que tem que fazer? Suponha que na primeira opção, a menina que se vestiu de preto, a segunda não pode, e nem a terceira.
É assim? Então, aí ele explica aqui para vocês, ó. Se a primeira menina vai sair primeiro, ela tem 3 maneiras de se vestir, no caso. Suponha que ela foi de preto. A segunda só vai ter a questão amarela e branca. Suponha que a segunda menina saiu de branco. Então, a terceira menina só vai ter uma opção, que vai ser amarela. Aí a gente faz uma permutação simples também. 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, permanece o 6. Então, para que não repita, o que é que a gente tem? A gente tem 6 maneiras diferentes. Enquanto, no total, em 27, porque pode ocorrer aquelas repetições, né, assim. Então, aí a gente vai fazer novamente aquela fração irredutível, certo? Que eu falei na primeira questão para vocês. Você vai simplificar. No caso, você simplifica os 2 por 3. 6. 3, nós temos 2. E 27 por 3, nós temos 9. Aí a gente vai olhar, como essa aqui foi mais simples, ó, qual é o gabarito? O item C. 2 por 9, né? Aí aqui eu concluo aqui essa questão, certo? E passo aqui a palavra aqui para nosso amigo James. Beleza, Douglas? Valeu, cara. Muito boa também essa questão. Douglas aí abalando com as questões de probabilidade, né? Muito, muito massa. Questão recorrente aí nessas provas da UBMEP, né? Pessoal, nós já estamos no final, tá bom? Da nossa aula. Quero mais uma vez agradecer, né, a presença de todos vocês até o exato momento, né? Nós vimos aí bastante questões, só para vocês terem uma noção de como é que vocês vão ver essas questões, como é que vocês vão trabalhar com essas questões que virão a cair para vocês, tá bom? Tratamos aqui de vários assuntos, né? Vários assuntos, expressões algébricas, inequações, probabilidade, análise combinatória, áreas, enfim. E, mais uma vez, agradecer mesmo a todos vocês que permaneceram com a gente até o exato momento e dizer para vocês, pessoal, o seguinte: já experimentou acreditar em você? Tente. Você não faz ideia do que é capaz. Tá bom? Eu finalizo com essa pergunta e essa indagação, né? Ao mesmo tempo, e mais uma vez, dizer para vocês que vão em frente, pessoal, vão em frente, estudem matemática, estudem todas as disciplinas que vocês vão se dar bem. Agradecer também aqui a presença do professor Douglas, do professor Reinan, do professor Marcos Suquita, né, Marcos Silvano, que veio a brilhantar a nossa aula, tá bom, pessoal? No mais, Douglas, mais alguma coisa? Reinan, tem alguma coisa para falar? Só agradecer também a todos a paciência, né? Parabenizar a escola aí pelos seus 10 anos. Também. Né, uma lembrança aí. Agradecer ao nosso professor amigo Iago, que deu um suporte para a gente aqui na aula. No mais é isso, um forte abraço a todos. Espero a gente se ver breve aí presencialmente. Eu quero agradecer a todos os alunos que permaneceram até agora, né? E podem fazer perguntas que nós vamos responder, tá ok, pessoal? E lembrando desses assuntos que a gente passou aqui, que recai muito na nossa OBMEP, e também lembrando que cai também no nosso Enem, certo? E lembrando que muita coisa que a gente passou aqui é muito interpretação. Você pode até saber o conteúdo, mas se você interpretou a questão errada, você erra, certo? Bom, é só isso. Eu agradeço você, James. No mais, pessoal, muitíssimo obrigado pela participação de todos, tá bom? Um cheiro, um forte abraço no coração de cada um de vocês. E estamos aí, tá bom? Até mais, pessoal. Tenham todos vocês uma excelente tarde.